Atenção à data do vazio sanitário da soja. Vamos falar sobre isso? Mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Notícias da Agricultura. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou, na primeira semana de maio, a Portaria 1271, que estabelece o vazio sanitário da soja e o cultivo no Brasil. Em entrevista ao jornalista Estevão Damásio, o assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Tiago Pereira, explica que a definição das datas do vazio sanitário e do calendário de semeadura da soja para a safra 2025-26 é fundamental para orientar o planejamento da safra e o cumprimento das normas fitossanitárias em todo o país. A gente conversa a partir de agora com Tiago Pereira, ele é assessor técnico da CNA, e nós vamos reforçar a atenção às datas do chamado vazio sanitário e da semeadura da soja para a safra 2025-2026. Tiago, bem-vindo, tudo bem? Tudo certo, muito obrigado pelo convite. Vamos supor que existem pessoas que estejam nos ouvindo e que desconhecem esse termo vazio sanitário. Vamos começar de forma bem didática. O que é o vazio sanitário? Perfeito. O vazio sanitário nada mais é que um período onde o produtor rural não pode cultivar soja. Na verdade, ele não pode manter plantas de soja viva em nenhuma fase de crescimento. Esse período varia aí de estado para estado, vai depender das condições climáticas, enfim. Mas geralmente é um período de 90 dias seguidos. Se ele cometer esse erro, além de multa, porque isso é fiscalizado em nível nacional, né? Ele vai ter prejuízo, porque não vai conseguir colher o próximo plantio. Exatamente. A gente tem que tratar essa doença com muita seriedade. É a principal doença da cultura da soja. Quando ela não é controlada, ela pode acometer até 90% da produção de soja daquela área. Então, de fato, é um fungo que é muito agressivo. E essas datas, esse vazio sanitário, é justamente para conter a presença do fungo e garantir que o produtor tenha resultado na sua produtividade. O Ministério da Agricultura, inclusive, Tiago, divulgou os períodos em que não é permitida a presença dessas plantas vivas de soja, já janelas de plantio por estado e região. Então, presumo que o produtor deve, no seu estado, selecionar ou consultar esse período, né? Exatamente. Todo ano o Ministério publica essa portaria. Para esse ano é a portaria 1271 de 2025. Lá o produtor pode consultar para o seu município especificamente quais são essas datas e, de fato, essas datas variam conforme a região, conforme o estado, e o produtor pode procurar o sindicato rural, a federação para se informar melhor e até mesmo a CNA estamos à disposição. E quanto ao calendário de semeadura da soja para a safra 2025-2026, o que o senhor pode destacar para o nosso ouvinte? Certo, como a gente está colhendo já a safra 24-25, já passamos de 95%, da colheita da safra atual, é importante a gente já planejar a safra 25-26, que vai ser semeada a partir de setembro nas principais regiões. Então, o Ministério lança essa portaria com essas duas datas, né, tanto do vazio como do calendário de plantio, justamente para o produtor já se antecipar e ver quais são as melhores datas, consultar as condições climáticas e como ele vai conseguir, de fato, implementar a cultura no campo. Por isso que a CNA endossa essa política e considera fundamentais tanto a definição das datas do vazio sanitário, quanto a definição também do calendário de semeadura para a CNA. Isso é fundamental até para orientar o planejamento da safra e o cumprimento das normas fitossanitárias em todo o país, né? Perfeito. Como eu já mencionei, uma doença muito agressiva, é a principal doença da soja. Então, a nossa orientação é que justamente o produtor que ainda tem alguma dúvida quanto a essas datas, procure o sindicato, procure a federação. Existem penalidades para quem descumpre essas normas. E, é claro, o nosso objetivo aqui é garantir uma produtividade cada vez melhor nas safras que a gente semeia e, é claro, garantir que o produtor vai ter renda para continuar na sua atividade. Nós estamos falando de um produto que rende muito para o país em termos de exportações, é um dos principais itens da pauta de exportações agrícolas do Brasil, né? Exatamente, a nossa principal commodity, em termos de valor bruto da produção, a soja ainda é o primeiro lugar das nossas culturas agrícolas.
O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3:7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida. Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo à luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.